reconciliar, precisam voltar à amizade, precisam novamente gozar daquela comunhão, daquele momento que tinham de um falar, o outro ouvir, de um estar na casa de um, outro estar na casa do outro. Mas o ministério que Paulo está falando aqui é um ministério muito além, porque esta amizade, este relacionamento que um dia foi rompido, nada mais foi do Criador com a sua criatura. Nada mais é do relacionamento de Deus, o Criador de todas as coisas, e o homem, desde o Éden, que ele ali, no atrito, na desobediência, quando ele desobedeceu a Deus e precisou ser tirado do Éden, e todos conhecem essa história, o homem, ele viveu sem reconciliar-se com Deus. E no versículo que nós lemos, os irmãos atentem, que diz assim: e tudo isso provém de Deus, que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. Eu gosto de ilustrar esse versículo, para que nós possamos entendê-lo, que é como se eu tivesse uma dívida para com a minha esposa. Vamos supor que eu devesse para ela 100 mil reais, e eu não... Passava-se um ano, passava-se 2 anos, e eu devendo para ela todo esse dinheiro, e ela olhava para mim e dizia assim: olha, eu quero resolver este problema, eu quero sanar este problema com o meu esposo, e eu preciso que ele simplesmente não me deva mais. Ela poderia simplesmente perdoar, mas havia-se uma dívida a ser paga, e essa dívida a ser paga, que no caso o maior ofendido pelo pecado é Deus. Quando nós falhamos, nós ofendemos a Deus. A Bíblia, João diz que aquele que não peca é mentiroso, mas aquele que vive na prática do pecado, é aquele que vive praticando o pecado, ele está ofendendo a Deus com as suas ações, com as suas atitudes. E quando aqui Paulo está falando reconciliou consigo mesmo, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, não tínhamos como pagar, e Deus relutou, irmãos. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus mandou a lei, ninguém conseguiu. Aí Deus olhando e falando: olha, eu preciso me reconciliar com a minha criatura, eu sou o Criador, eu estou vendo a minha imagem e semelhança padecendo, eu preciso de alguma maneira reconciliar com Ele. Aí o que aconteceu, irmãos? A gente acredita que dentro da eternidade, no momento é um pensamento, não é um ensinamento categórico dessa forma, mas que Jesus falou: Pai, eu vou lá na cruz, e eu vou fazer um sacrifício, eu vou efetuar este pagamento, eu vou lá pagar a dívida da humanidade, eu vou lá simplesmente para reconciliar a sua criatura com o Senhor. É por isso que diz que Jesus, aqui nos diz no versículo que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Então a minha esposa, eu tenho uma dívida com ela de 100 mil reais, e eu não consigo pagá-la, e ela está lá olhando para mim, dizendo assim: eu quero me acertar com o Júlio. Aí ela faz o quê? Ela não pode simplesmente dizer assim: está perdoado, ela precisa receber. Aí ela vai e ela trabalha para receber esse dinheiro, e quando ela trabalha e recebe esse dinheiro, ela quita a minha dívida. Quando nós olhamos para o Evangelho, uma das últimas palavras de Jesus na cruz, ele grita: está consumado. Esta palavra no original grego significa testenelestai. Esta mesma palavra, Paulo, ele nos fala da cédula que havia contra nós, uma duplicata de uma conta que era impagável. E quando Jesus ele brada na cruz: está consumado, testenelestai, está pago,
a dívida do pecado que outrora estava sobre as nossas vidas. Agora todo aquele que crer na pessoa bendita de Jesus, Jesus através do teu sangue, não foi com ouro e não foi com prata, mas foi pelo sangue precioso de Jesus, Ele reconciliou a minha vida, Ele reconciliou a tua vida, Ele pagou lá na cruz um alto preço de um sacrifício, Ele passou tudo aquilo por mim, por amor a mim e por amor a você. É por isso que eu venho te dizer nesta noite, se você ainda não desfrutou do perdão dos teus pecados, eu te convido nesta noite a entregar a tua vida para a pessoa bendita de Jesus, que a Bíblia nos diz que todos aqueles quanto for a Ele de maneira nenhuma o lançará fora. Jesus, Ele te ama, Jesus morreu lá na cruz para perdoar os meus, os teus, os nossos pecados, para reconciliar a minha vida, a tua vida com o Deus Criador dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Paulo ele está escrevendo esse versículo, ele diz, ele nos deixa vários conselhos. Se você quiser acompanhar, eu até gosto que acompanhe na Bíblia, porque eu sempre digo que os meus pensamentos não valem para nada, mas tudo aquilo que nós falamos dentro da palavra, Deus vela por ela, é a palavra de Deus. No verso 11, Paulo diz, assim que sabendo que o temor que se deve ao Senhor, o temor ao Senhor, o sábio Salomão disse em Eclesiastes capítulo 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, teme a Deus. E quem teme a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é você obedecer, não com medo da punição. Temer a Deus não é medo de você passar por uma disciplina, ou você passar por uma situação que você vai constranger. É você sentir o amor de Deus. Porque há um grupo de pessoas que servem a Deus com medo do inferno. Eles não servem a Deus porque eles provaram o amor de Deus. Eles não sentiram o amor de Deus para com a vida deles. Eu costumo dizer que o amor de Deus, ele é tão grande, mas tão grande, que quando João, ele quer, irmão, explicar o tamanho do amor de Deus, no textuário da Bíblia, que é João 3,16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal. Se João falasse, olha, Deus amou o mundo como o mar, teria um limite. Se ele falasse, Deus amou o mundo como o céu, teria um limite. E João buscou alguma coisa que pudesse identificar o tamanho do amor de Deus, e ele procurou e disse assim, não consigo entender e ver o tamanho, a dimensão do amor de Deus. Ele disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que eu não consigo entender, que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. E quem ama a Deus e sente o perdão de Deus, quem ama a Deus e sente o perdão de Deus, e ele tem esse relacionamento, essa convivência, ela agora está novamente, esta comunhão, ela já está restabelecida pelo sangue de Jesus. Ele anda com temor, mas não por medo, ele anda com temor, mas por amor. Eu obedeço a Deus porque eu não estou mais escravo do pecado. Eu obedeço a Deus porque eu tenho prazer em servir a Deus. Sabe quando o salmista diz, irmãos, lá no Salmo 122, se não falha a minha memória, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, não era como algumas pessoas pensam, que para servir a Deus tem que ser pobre, tem que ser uma pessoa de pouca educação. Quem está falando isso é o rei Davi. Ele era rei,
Ele tinha dinheiro, ele tinha autoridade, ele tinha poder, mas ele entendeu que dentro do seu relacionamento de temer a Deus, a alegria dele estava estar na presença de Deus. Não existe nada mais precioso, não existe nada mais glorioso do que estarmos na casa do Senhor e sentirmos o seu amor e amar a sua palavra, como o apóstolo Paulo disse, que a palavra de Deus, ela habite ricamente dentro dos nossos corações, e nós andamos, irmãos, orientados pela palavra. Em tudo que vamos fazer, buscamos a orientação da palavra. Em tudo que vamos fazer, buscamos saber qual que é a boa e perfeita vontade de Deus. O temor de Deus, e todos nós que tememos a Deus, quando falhamos, temos arrependimento e não remorso. Porque tem pessoas que elas não se arrependem, elas têm remorso. Ela, meu Deus, eu estou aqui sofrendo, perdi a confiança da minha família, perdi em algumas situações, eu fiz alguma coisa, eu perdi o dinheiro, mas ela ainda sente alegria naquilo que ela praticava, ela tem remorso. O arrependido, ele diz, não, se Deus permitir, eu nunca mais vou cair nesta cilada do inimigo. Então o primeiro princípio que nós devemos ter é o temor ao Senhor, não é ao homem. E Paulo, ele deixa isso bem transparente, no final do verso 12, ele diz o seguinte, que responde, aqui porque não vos recomendamos outra vez a vós, mas damos-nos ocasião de vos gloriar-vos de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo, ele estava falando que nós não devíamos servir a Deus de aparência. O que é isso? Eu tenho um comportamento, me permita, pastor Ricardo, perto do Senhor, mas longe do Senhor, eu tenho outro comportamento. Aí Paulo, ele diz o seguinte, a aparência, não é na aparência, e não no coração. Nós temos que servir a Deus com integridade, sermos íntegros, sermos uma só pessoa em qualquer lugar que nós estivermos. Não podemos de forma alguma, aqui temos um comportamento, eu digo que aqui é o lugar mais fácil para ser crente. Aqui é fácil, aqui todo mundo bate palma, adora a Deus, os hinos de louvores a Deus, a palavra de Deus, aqui é fácil. Mas o temor e essa sinceridade, essa integridade de servir a Deus, ela se revela lá fora, no meu viver diário, no meu negociar, no meu trato com os meus familiares, com os meus amigos, com os meus vizinhos. E Paulo, ele continua dizendo, irmãos, olhe bem o que ele diz aqui, vamos pular aqui porque o tempo ele voa. Ele diz o seguinte no verso 14, porque o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se por um morreu todos, logo os todos morreram. Aí no verso 15 ele diz, e se ele morreu por todos, o que é isso? Ele morreu por todos. Talvez você tenha uma dúvida no teu coração, será que Deus me ama? Te ama, por quê? Ele morreu por todos, ele não morreu por alguns, ele morreu por todos. E ele diz o seguinte, observe que esse verso, ele é muito importante, ele é muito paralelo com Gálatas 2:20, depois nós vamos ler, ou eu posso citar ele aqui, que diz o seguinte, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. João capítulo 3 e verso 8 diz que aquele que é nascido de novo, e nascido de novo é você se reconciliar com Cristo, é regeneração, você ser transformado pela palavra, é você mudar a tua forma de ser, de agir, de pensar. Eu era assim, eu dirijo uma congregação que lá é nordestino, lá tem muito pessoal do Nordeste, eu não falo isso por discriminação não, pelo amor de Deus, mas eu tenho muito aquele negócio lá, eu sou crente,
Mas aqui tem sangue de pernambucano. Aí eu digo, irmão, não misturou com o sangue de Jesus aí não? Porque aonde Jesus chega, tem que haver diferença. E eu vou fazer uma crítica à minha igreja. Agora eu vou fazer uma crítica à minha igreja. Nós somos pentecostais, eu acho que até demais. E falta lá, às vezes, ensinamento sobre fruto do Espírito Santo. Porque o dom espiritual, ele é bom, é essencial para a igreja. Mas o fruto do Espírito Santo, ele evidencia verdadeiramente o novo nascimento, a transformação. Dentro do lar, do viver diário, da família que não é crente, que vê a pessoa que se entregou para Jesus, aí ele vai viver o verso 15, porque os que vivem agora, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu. Eu agora, o meu viver, o que é nascido de novo é como o vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Agora não é mais o meu querer, é o querer de Deus para a minha vida. Outrora eu não perdoava, outrora eu era totalmente atrapalhado, mas agora, irmãos, eu sou um representante de Cristo. Nós vamos concluir com Paulo dizendo que nós somos embaixadores da parte de Cristo. E o que é o embaixador? Ele vai em outra nação representar a sua nação. Então ele está lá representando. E nós, como os embaixadores de Cristo, nós temos que representar a igreja de Cristo gloriosa aqui na terra. Gálatas 2:20. Olha o que Paulo diz, eu disse que era um versículo paralelo. Ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais esse negocinho eu, irmãos, esse ego. Porque comigo é assim, comigo tem que ser desse jeito, eu não aceito. Eu me lembro de um pastor que, o nosso ministério troca muito de pastor, são 185 congregações lá em Campinas, pastor Ricardo. Eu não sei como é que eu estou quase 6 anos lá, porque é 3 anos troca. Aí um companheiro assumiu a igreja e disse assim, não, eu assumi lá, e o menino disse assim, ó, não está do jeito que eu quero. Aí eu fiquei olhando e ele disse, e você respondeu o que para ele? Eu disse para ele o seguinte, olha, não é para ficar do jeito que eu quero e nem do jeito que você quer. Existe um que é o Senhor, que é o cabeça da igreja, tem que ficar do jeito dele. Esse negócio de eu traz muitas dissensões no nosso meio. Esse negócio de eu tem que ser assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é fulano, eu acho que é Bertano. Irmãos, o que eu acho, o que eu penso, deixa para lá. Eu quero descobrir qual que é a vontade de Deus para a minha vida, aonde Ele quer que eu esteja. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu posso estar no meio do mar, passando o vento, as ondas todas, e Jesus está lá comigo e não deixa o meu barquinho afundar. Olha o que ele diz aqui, irmãos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que versículo, ele é muito paralelo com o versículo 15 que nós lemos, porque para os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu estava vendo o grupo de louvor cantar, irmãos, como eu acho bonito. Eu não sei o nome daquele irmão, ele estava aqui, pegava o violão, irmãos, e levava a igreja para adorar. Como eu queria fazer isso, irmãos. Mas que às vezes vocês levantar e ir embora se eu começar a cantar aqui, irmãos. Não é meu ministério. Mas Deus me deu um outro ministério. Eu tenho que entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que estar aonde Deus Ele está me conduzindo, está me dirigindo. E aí eu tenho que me esvaziar do meu eu. E Deus, eu costumo dizer que quando nós temos muito eu, muita coisa, Deus não tem como trabalhar. Mas quando nós falamos, Deus, eu não tenho mais nada, aí Deus diz assim, agora você tem tudo que eu preciso.
Porque Deus, pelo poder da sua palavra, quando Ele não tem nada, do nada Ele faz, aleluia, tudo existir somente por uma palavra dEle. E quando nós, irmãos, entendemos qual que é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, e nós falamos: Senhor, já que o Senhor morreu por mim, agora eu vou viver para o Senhor. E aqui que eu quero trazer uma mensagem de Deus para a tua vida, e para a minha vida principalmente, porque Deus primeiro ministra aqui, e tem coisas que ficam aqui para mim, e a gente transmite. Nós nascemos, crescemos, e temos que desenvolver. Algumas pessoas, às vezes, ficam se alimentando o tempo todo do leitinho, e nunca ele cresce e avança espiritualmente, porque ele sempre deixa o eu dele maior do que tudo. E agora eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida. Você já reparou que a tua vida anda em círculo? Você parece que está saindo daquela situação, você dá uma volta, quando não, você está na mesma situação. É porque você não está permitindo que Cristo verdadeiramente Ele seja o Senhor da sua vida. Você tem tomado decisões pautadas daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Nós louvamos a Deus aqui com um hino que diz que o perder para Deus é ganho. Em algumas situações, dentro da ótica do homem, isto não vai dar certo, mas se nós estivermos dentro da vontade de Deus, aquilo que não parece que não vai dar certo, Deus faz dar certo. Eu sempre digo que as promessas de Deus na minha vida e na sua vida, não somos nós que vamos criar as situações para que elas aconteçam, mas é Deus que, num determinado momento, na hora certa, Ele cria a situação. Ele vai fazer com que aquilo aconteça para que você então possa desfrutar daquela promessa, e você fica com o seu eu vou tentar isso, eu vou tentar fazer aquilo, e você fica correndo de tantos lugares, buscando em tantas portas, e quando aí vem o pregador lá de Campinas para dizer para você: olha, deixa Cristo viver em você, deixa Cristo ser rei. Tem uma expressão que todo mundo tira sarro de Tomé, porque Tomé diz que só acredito se o Senhor me mostrar. Eu acho interessante que Tomé tem razão. Porque, irmãos, o crente tem que acreditar naquilo que está na palavra. Então, se você me pregar qualquer coisa, me prova na Bíblia. Aí, quando Tomé chega lá, e ele está aqui, Jesus está aqui, como? Me mostra então as suas mãos, eu quero ver os buracos. Ele viu de uma forma racional, e ele creu. E eu acho interessante, uma das expressões mais bonitas da Bíblia, eu acho que saiu da boca de Tomé, porque ele diz assim: o Senhor, Tu és o meu Senhor e meu Deus. Parece que em algumas situações as pessoas não entendem. Senhor está falando de reinado, está falando de liderança sobre nossas vidas, baseado dentro da palavra. E ele está falando: o Senhor é o meu Deus. Em que sentido? Eu vou te servir, eu vou te adorar. Em algumas situações nós queremos o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura o casamento. Nós queremos o Deus que pode trazer o filho que está perdido, ou queremos aquele milagre. Mas nós não queremos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Receber o milagre de Deus não nos dá direito à vida eterna, mas receber o senhorio de Cristo sobre a nossa vida nos dá o direito à vida eterna. E quando nós recebemos ao senhorio de Cristo, nós nos submetemos à sua palavra e à sua vontade, porque Ele é Senhor, e como Senhor que Ele é, Ele fala e eu obedeço. Ele me dirige pela palavra e eu me submeto. E tem hora que é doído dentro desse relacionamento, que voltou, porque Ele se reconciliou. Tem hora que Ele nos aperta, tem hora que Ele nos prova, para ver se verdadeiramente nós o servimos por aquilo que Ele pode nos dar, ou por aquilo que Ele é. E nós servimos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. E hoje não é a mensagem que muitas igrejas gostam de receber.
Aqui é uma igreja ensinada, eu sei que os irmãos devem ouvir isso continuamente. Mas tem igrejas que as pessoas vão lá, o que é ter o culto? Eu quero receber, eu vim aqui para receber o milagre, não vem nem para oferecer o culto a Deus. Eu tenho uma experiência com uma irmã de 92 anos, acometida de um câncer, estado terminal. 92 anos eu me lembro que nós fizemos o bolo dela de aniversário e fomos lá no domingo à tarde cantar parabéns para ela. O relacionamento daquela irmã era tão profundo com Deus, tão profundo, que ela sabia que Jesus ia recolher ela rapidamente. E quando você vai fazer uma visita dessa, você pensa, o que eu vou falar como pastor para essa minha ovelha de 92 anos, que está com câncer, comendo tudo por dentro e ela vai morrer? Irmãos, eu pensei em levar uma palavra de conforto para aquela mulher. Mas quando eu saí de lá, eu saí confortado com a convicção da fé daquela mulher. Quando nós servimos a Deus pela vida eterna, nós não ficamos presos nas coisas deste mundo, nosso eu se esvazia, a nossa vontade, irmãos, aleluia, ela simplesmente desaparece. Sabe o que eu acho interessante? Que quando eu vim para Jesus, eu estava com um casamento ruim, vida financeira completamente enrolada, irmãos, e eu aceitei Jesus com uma convicção para a salvação, e depois eu fiquei dentro da igreja, até que eu fui entendendo que o meu eu tem que simplesmente sumir, é a vontade de Deus. E quando eu fui entendendo isso, hoje o que Jesus me deu, irmãos, o que Jesus tem feito, mas eu não sirvo Jesus por isso, eu sirvo Jesus por salvação. Eu sirvo a Jesus porque Ele se reconciliou comigo através eu sigo ao Pai porque Ele se reconciliou através de Jesus comigo. Nós estávamos distantes, mas através do teu sangue lá na cruz do Calvário, Ele perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida. Eu fiz uma pergunta esses dias para a igreja do Fernanda: o que você leva no caixão? E a irmã que ministrou a oferta aqui, ela falou uma frase que é verdadeira: nós não temos nada, nós somos mordomos de Deus, tomamos conta daquilo que é de Deus, nós não temos, Deus nos confiou para nós cuidarmos, porque quando a gente morre, irmão, se não nos colocar no caixão, nem no caixão nós vamos, aonde morre fica. Eu tenho mais 4 minutos. No verso de número 17, assim que se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram. Eu tenho uma resposta de Deus para a tua vida. Eu recebi um rapaz no meu local de trabalho esses dias, uma ovelhinha da igreja, ficou lá comigo a manhã inteira, eu resolvendo algumas coisas, a gente conversando, tomando café, e ele estava o tempo todo conversando comigo, se referindo às situações do passado da vida dele, que ainda o inimigo estava o oprimindo, dizendo que ele não tinha recebido perdão. Há pessoas no nosso meio que está em Cristo. O sangue de Jesus Cristo, está lá em João, nos purifica de todo o pecado, não é de alguns pecados. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. E se alguém está em Cristo, as coisas velhas já se passaram. Olhe para mim, por favor. Você precisa se sentir perdoado por Deus. O inimigo tem te oprimido, e dentro desta opressão, desses pensamentos,
Em alguns momentos você pensa até em desistir, porque você não se sente perdoado. O inimigo fica lançando na sua mente, no teu coração, aquilo que você praticou. Mas eu quero te dizer nesta noite, se você está em Cristo, você é uma nova criatura, e o sangue de Jesus, Ele te perdoou de todos dos nossos pecados. Aquilo que eu pratiquei, aquilo que você praticou, e você, aleluia, não tem que se sentir oprimido, aleluia, com medo não. Saiba que Jesus, Ele te perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas velhas se passaram. É lógico que Paulo também está falando aqui, é do comportamento humano. E eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Para nós concluirmos, um minuto, pastor, estou concluindo. No verso 20, eu queria falar do não imputado, mas não vai dar tempo. No verso 20, no verso 19, no verso 19 está, não lhe imputando os seus pecados, não conferindo o teu pecado. Tem um pregador que eu ouvi uma vez, que disse assim, que quando Deus nos olha, nós que temos a Cristo, Ele olha, já viu a ilustração do óculos? Ele usa um óculos com o sangue de Jesus. Aí quando Ele nos olha, e simplesmente Ele não vê os nossos pecados, Ele vê o sangue de Jesus. Então Ele nos olha e não fica lá, que nem eu e você, que quando alguém comete uma falha, nós ficamos lá, a gente perdoa, mas fica lá, me fez isso, me fez aquilo. Com Deus não tem esse tipo de relacionamento. Não tem, como algumas pessoas pregam, o mar do esquecimento. Mas tem que Deus, Ele não fica lançando em rosto. Deus, o Espírito Santo, Ele não vai ficar lhe acusando. Quem lhe acusa é o inimigo que fica na tua mente. Acusando, não. O Espírito Santo, Ele é educado. Ele fala antes, e quando nós erramos, Ele vem com amor para nos corrigir. Com amor para nos mostrar que ainda há um tempo para nós nos reconciliarmos com Ele. De nós recebemos o perdão divino. Eu costumo dizer que a palavra pode ser dura que for, mas se a igreja de Cristo está na terra, a porta da graça está aberta, e o sangue de Jesus continua perdoando e purificando o pecado. No verso 20, que é onde eu quero concluir, que Paulo diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus rogasse por nós, como se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito a justiça de Deus. Para me concluir, você entrou aqui hoje, dentro desse processo de desenvolvimento, você tem que parar de dar volta. Você já nasceu, você cresceu, está na hora de você começar a desenvolver-se, está na hora de você começar a dar fruto. Há pessoas, pastor, que Deus, Ele quer levantar para executar trabalhos dentro do reino, e às vezes, dentro de algumas situações que o inimigo criou, ela fica ainda somente no leitinho. Mas eu quero que você nesta noite entenda que a vontade de Deus é que você cresça, que você desenvolva, que o Espírito Santo de Deus te use, que através da tua vida, você como embaixador de Cristo, aonde você chegar, você possa levar o Evangelho, você possa levar a palavra, você possa ser usado por Deus. E ser usado por Deus, irmãos, não é aqui não, somente, porque aqueles que tomam a tribuna são usados por Deus, por misericórdia de Deus, mas às vezes Deus quer nos usar no ponto de ônibus, às vezes Deus quer nos usar lá no trabalho, do lado da máquina que você está trabalhando, está lá um incrédulo que não tem Jesus, e você como embaixador de Cristo, você leva o Evangelho para ele. Vou concluir com uma ilustração de um rapaz que entrou numa empresa,
E ele começou a convidar um parceiro dele para que ele fosse para a igreja. E chegou para o rapaz e disse: vamos na minha igreja, vai ter a festividade lá dos jovens, vamos. Eu disse: não vou, por quê? Porque eu estou lendo um livro. Aí passou-se mais uma semana: vamos na minha igreja? Não vou, porque eu estou lendo um livro. Passou-se mais alguns meses: vamos lá na minha igreja? Não vou, porque eu estou lendo aquele livro ainda. E passou-se quase um ano. Aí o rapaz chegou e falou assim: hoje eu quero ir lá na tua igreja. Ah, é? Por quê? Eu terminei de ler o livro. Aí o crente tem o costume de querer saber tudo, já falou: eu sei que livro que você estava lendo. Qual que era? A Bíblia. Ele disse: não. O livro que eu estava lendo era a sua vida, era o seu comportamento, é a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de andar, o seu comportamento. Eu observei você e eu vi que você é diferente. Eu vi que a forma que você fala é diferente. Embaixador é isso. Quando você entra dentro de uma embaixada, você está protegido, ninguém pode entrar lá. Quando você entra dentro de uma embaixada, o que você leva é a sua cultura, é a sua língua. Quando nós, como embaixadores de Cristo, aonde nós chegarmos, nós temos que falarmos do amor de Jesus. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar ao meu coração e ao teu coração, através desta palavra. Vamos embora, sabemos que o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado, e que Cristo, Ele pagou na cruz, aquela dívida que eu e você não poderíamos pagar. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Ricardo, em nome de Jesus.